Presidente da Frelimo diz que o partido sai fortificado do Comitê Central que terminou hoje na Matola. Subiu para 64 o número de doentes com cólera na província de Cabo Delgado. Ferroviário de Maputo conquista a primeira vitória no Moçambola ao vencer por 2-0 seu homônimo de Nacala. Muito boa noite, este é o jornal. O presidente da Frelimo, Filipe Nunes, diz que o partido sai fortificado do Comitê Central que terminou hoje na Matola. Na ocasião, Nunes apresentou as linhas de força do manifesto que a Frelimo vai apresentar este ano aos eleitores para se reeleger. A cerimônia de encerramento da terceira sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo iniciou 3 horas antes do previsto e, para além da apresentação de moções e comunicado de imprensa, houve o discurso de encerramento do presidente da Frelimo, intercalado com cânticos. No seu discurso, Filipe Nunes tratou de apontar as linhas que vão orientar o manifesto eleitoral pelo qual pretende se reeleger e conquistar maior número de assentos nas Assembleias da República, provinciais e eleger governadores provinciais. Desenvolvimento do capital humano, emprego, produtividade e competitividade e desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais. Estas prioridades serão sustentadas por 2 pilares, nomeadamente Estado de Direito, boa governação e consolidação da descentralização governativa, ambiente macroeconômico equilibrado e sustentável e uso de receitas de recursos naturais para financiar principalmente a transformação e modernização da agricultura e do turismo. No desenvolvimento do capital humano, pretendemos transformar a educação num instrumento para capacitar os moçambicanos para os desafios do século XXI, baseado no conhecimento e competitividade do mercado de trabalho e potenciar especialmente a mulher como agente ativa na política da população. No que diz respeito às infraestruturas, a prioridade continua a ser para as seguintes áreas. Continuaremos a concentrar a nossa ação governativa nas 4 áreas: agricultura, energia, infraestruturas econômicas e sociais e turismo. Em devido momento, traremos o detalhe desta nossa visão, a visão do Partido Frelimo. Para conseguir fazer eleger este programa, Filipe Nunes diz ser crucial convencer os cidadãos a se recensearem até o dia 30 de maio. Nós, a Frelimo, temos a responsabilidade de mobilizar toda a população eleitoral. Só os cidadãos recenseados poderão participar das eleições gerais, agendadas para outubro, elegendo e ou sendo eleito. E porque a Frelimo quer, de forma legítima, lutar com o povo contra a pobreza em Moçambique, precisa de convencer o povo e votar na Frelimo. Para tal, o recenseamento é um fator essencial. Por outro lado, o Comitê Central decidiu que deverá reforçar a formação dos quadros da Frelimo. Dentre grandes deliberações saídas desta terceira sessão do Comitê Central está a necessidade de intensificação da formação política e ideológica. Precisamos, ao nível de todos os militantes, aprofundar o conhecimento sobre a gênese, valores e princípios da Frelimo. A formação ideológica permite reforçar os valores da disciplina, que é o princípio de lealdade concreta e incondicional ao partido. Juntos aqui na Matola, renovamos a tradição que nos permite ter a coragem de fazer a crítica e autocrítica, escutar opiniões diferentes e corrigir oportunamente os erros. A união e a coesão são descritos pelo presidente como sendo as marcas desta reunião. Esta é a nossa Frelimo.
verdadeiro oásis de democracia, onde, a partir da diferença de ideias, se constrói um projeto comum que deve ser assumido por todos os membros. Nos próximos meses, o nosso mais importante projeto é vencer as eleições e é o que faremos. O Comitê Central reconfirmou a decisão tomada no 11º Congresso de indicar Filipe Nunes como candidato às eleições presidenciais e foi aprovada a diretiva de eleições internas para a escolha de candidatos para as restantes eleições. Marere, 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 tulikwenda combater, marere, tunirudi salama, marere, oh, marere. Frelimo, oye! Verônica Macamo, Eduardo Mulembo e Ana Rita Sitoli consideram que a Frelimo sai vencedora do Comitê Central porque consolidou a coesão interna. Os membros da Comissão Política dizem que o partido está determinado para a vitória nas eleições gerais. Como é que sai? Mais reforçada, mais unida, mais coesa e determinada a vencer as eleições de forma retumbante e convincente. Vencemos porque, na verdade, foi um encontro para a consolidação, o reforço da nossa coesão, da nossa unidade, como militantes do mesmo partido, um partido que tem responsabilidades acrescidas neste país. Ana Rita Sitoli, por sua vez, revela terem sido desenhadas as áreas prioritárias de governação para o próximo mandato, mesmo porque para o partido a vitória é certa. Nós baseamos naquilo que é o balanço. O camarada presidente definiu os pilares fundamentais e continuamos a dar prioridade ao desenvolvimento por causa do emprego e ao desenvolvimento de infraestruturas. E esse é que é o foco para o próximo mandato. Os camaradas consideram que o debate aberto foi fundamental para que a Frelimo saísse do Comitê Central mais unida, isto porque souberam aceitar ideias contrárias. Eu nunca conheci uma Frelimo desunida. Tem problemas, isso é verdade. Durante a luta armada, tivemos um vice-presidente que fugiu, houve desertores, houve problemas dessa natureza, cavandame, tudo isso, mas a Frelimo nunca se destrói. Foi franqueza. O camarada presidente nesse aspecto permitiu que todos pudessem falar francamente, dar os seus pontos de vista. É reconhecer que podemos ter diferença, mas já temos que unir naquilo que é fundamental. Então, quando dizemos que todos, apesar das diferenças, né, há uma coisa única que todos somos unânimes de eleições, com o seu candidato, que é o presidente Filipe Jacinto Nunes, bem como a nível das assembleias para trabalhar para ganhar todas as províncias. Essa é que é a palavra de ordem. Não atingimos unanimidade, saímos unidos. Porque a unanimidade é só para algumas decisões, não vai dizer que nós não temos um pensamento, não somos obrigados a ter um pensamento fardado. Cada um tem o seu pensamento, mas quando se tomam as decisões, nós todos devemos estar solidários, empenhados a cumpri-las da melhor forma. Portanto, saímos, é verdade que tínhamos, quando entramos, cada um tinha o seu posicionamento em relação a algumas questões, da discussão à vida, franca e aberta, chegamos à conclusão que aquele que tinha uma posição diferente entendeu que a melhor solução é aquela que defendia ou uma outra. E a partir daí saímos com unidade de pensamento.
O Comitê Central encerrou sem qualquer decisão sobre o processo disciplinar contra Samora Machel Júnior. Apesar desta situação, Samito diz estar tranquilo e garante que o seu partido saiu da sessão mais unido. Um dos casos que polarizava as atenções públicas em torno deste Comitê Central é a reivindicação de Samora Machel Júnior contra algumas decisões tomadas pela liderança do partido. São reivindicações que, apesar do tom agressivo que chegaram a atingir, alguns membros classificam que não são mais do que a demonstração da vitalidade do partido. Havia aqui alguns problemas, e há alguns problemas. Declarações ou documentos que não foram publicados, mas foram vazados, não sei como. Isso criou uma atmosfera de tensão. Não tanto como se pensava aí fora. Também quero medir isso. Bom, vocês jornalistas têm que pegar nas coisas que são mais vivazes e dizer que esse é o problema. Não era tanto, mas era um problema. O Comitê Central analisou o caso, mas não tomou qualquer posição conclusiva. Uma das figuras que terá contribuído para arrefecer a fervura é o antigo presidente do partido, Joaquim Chissano, que considera agora que os fantasmas foram exorcizados. Eu penso que esses fantasmas devem desaparecer, porque o espírito que foi criado é muito bom para realmente passarmos à prática do que nós falamos aqui. Sim, porque aqui houve pronunciamentos, todos participamos, ninguém saiu fora de coisa. Isso mostra um espírito e a vontade de realmente todos sairmos coesos, não só desta sala, mas continuarmos a se consolidar essa coesão fora das paredes desta sala. Apesar do seu caso ainda estar em aberto, Samora Machel Júnior diz que o partido sai do Comitê Central mais reforçado. Sai uma Frelimo unida, coesa. Portanto, aquelas questões que lhe iam na alma estão exorcizadas? Ainda não. O processo ainda não acabou. Está tranquilo? Eu estou tranquilo. Sempre estive tranquilo. Refira-se que o Comitê de Verificação da Frelimo pediu mais tempo para analisar o caso Samito, que voltará assim a ser apreciado na próxima sessão do Comitê Central. O Comitê Central da Frelimo produziu várias moções de saudação a diversas entidades e de repúdio aos ataques em Cabo Delgado. Conhece algumas dessas moções? Entre as moções apresentadas, consta que se solidariza com as vítimas dos desastres naturais e saudação a todos que intervieram para evitar o pior. O Comitê Central saúda a equipe do governo destacada para coordenar as ações de resposta de todas as instituições públicas e privadas, o Instituto Nacional de Gestão em Calamidades, as Forças de Defesa e Segurança, os parceiros de cooperação, a sociedade civil, o Corpo de Voluntários, os órgãos de comunicação social e membros de comunidades locais, cuja ação permitiu salvar muitas vidas humanas e a reposição de serviços vitais em curto tempo. Os ataques em Cabo Delgado mereceram uma moção de repúdio. O Comitê Central manifesta grande indignação pelos crimes hediondos, caracterizados por assassinatos de pessoas inocentes, destruição de bens públicos e privados, criando um clima de medo nas populações e retraindo iniciativas de investimento e desenvolvimento na região. E a ação das Forças de Defesa e Segurança para conter os ataques mereceu saudação do Comitê Central. Saúda as briosas e gloriosas Forças de Defesa e Segurança pelo seu empenho na manutenção cotidiana da ordem, segurança e tranquilidade públicas. O Comitê Central enaltece a ação das Forças de Defesa e Segurança na defesa da soberania e na garantia da lei e ordem, a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, o espírito pelo Estado de Direito Democrático e a observância estrita dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. O Governo e o chefe de Estado também foram saudados pela reunião. O Comitê Central congratula-se com o desempenho positivo do Governo nos 4 anos do mandato, que se traduziu na implementação de grande parte das ações inseridas
no programa quinquenal do Governo 2015-2019, não obstante as grandes adversidades registradas desde o início do ciclo de governação, tais como a tensão político-militar, ocorrência de calamidades naturais, suspensão do apoio direto ao orçamento, redução do investimento direto estrangeiro, depreciação do metical e aumento do serviço da dívida pública externa. Vamos olhar para outras notícias. O número de doentes com cólera em Cabo Delgado subiu para 64. O setor da saúde ainda não se pronunciou sobre o processo de vacinação contra a doença. Só na cidade de Pemba, onde os casos de cólera crescem, estão neste momento internados 12 pacientes. Estamos com um cumulativo de 64 a nível da província, que é Pemba 57 e Micuf está com 7 casos. Neste momento, o Micuf tem 2 doentes e a cidade de Pemba tem 12 doentes que estão internados, a ser observados. Sim, os casos tendem a entrar paulatinamente, vão reduzindo porque atividades comunitárias estão a acontecer. Neste momento temos 2, mas amanhã pode vir a reduzir mais ou aumentar, mas estamos em prontidão para poder receber. Neste momento o hospital, o Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas, MCUF, tem capacidade para receber no mínimo 30 doentes e a cidade de Pemba tem capacidade para receber 50 doentes e, se for possível, podemos aumentar a capacidade para podermos responder. Neste momento, o setor da saúde já avançou com medidas de prevenção da cólera nos principais pontos de entrada e saída de pessoas. A província também já colocou pessoal na entrada da província. Temos equipa lá que é para fazer a lavagem das mãos e dos carros. Também temos no aeroporto para fazer a lavagem das mãos. As pessoas estão a chegar e as pessoas também que estão a sair da província, já começamos a fazer esse trabalho. A STV questionou a respeito da vacina contra a cólera, mas estes responsáveis preferiram deixar o assunto para esta segunda-feira. Muito obrigada. Sobre a vacina, vamos falar amanhã. Mais de 200 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone Kenneth em Cabo Delgado. Entretanto, os distritos de Metuge e Meluco carecem de ajuda humanitária. A STV sobrevoou a região e deparou-se com vias que ligam os distritos praticamente interrompidas. Durante o sobrevoo, a nossa reportagem constatou que na zona centro de Cabo Delgado, muitas casas não foram afetadas pelo ciclone tropical Kenneth, mas a chuva fez cortes em secções de estradas, deixando Meluco sem comunicação por terra com parte da província. Em Meluco, devido ao estado do terreno, o aparelho em que seguíamos não conseguiu aterrar depois de várias tentativas. Bem, como viu, nós tentamos aterrar em Meluco e não foi possível por questões técnicas, mas pelo menos conseguimos visualizar, fizemos esta volta aérea para ver o nível de danos do ciclone. Não está tão crítico quanto está em outros pontos. A questão crítica que nos foi colocada e essa que acabamos de constatar agora são os cortes das estradas que não permitem que as pessoas recebam alguma assistência. Portanto, não é tanto uma situação de destruição por efeito do ciclone, mas é um isolamento que não permite com que as pessoas do distrito consigam sair. Mas aquele corte, por aquilo que podemos ver, pode permitir que em determinadas secções possa-se fazer transbordo por via de barco para assistência. Depois seguimos a Metus, distrito próximo de Pemba. O problema de corte de estrada também se verificou, o que complica a assistência humanitária de mais de 500 famílias. A ideia era usar um mecanismo de transbordo, vir de carro até a parte cortada e depois os outros carros daqui levarem os produtos, levarem carros para ali para transportar, portanto, de coisa. Sim. Ali não tem uma embarcação, ali um barco. Não tem uma embarcação, também não permite embarcação. Agora, qual é a estratégia? A estratégia, bom, a esperança era que houvesse a reparação da estrada o mais urgente possível, que é para permitir a passagem dos veículos. E as pessoas estão a precisar. E, bem, a ideia que temos hoje era de trazer pessoas de bicicletas que estão lá, para pelo menos ir trazendo aquilo que precisam para o dia de hoje. Ok.
Sim, essa é a ideia que temos. Tem alguns poucos produtos ali, mas a ideia era eles voltar para menu com alguns bens. Então vamos tentar estudar com eles a possibilidade deles ajudarem a carregar isso daqui, mas não vale a pena portar essa ideia que já tiveram, é melhor manter. Se for o caso, depois se eles conseguirem vão trazer mais produtos para aqui. Tá bem. Sim, não queríamos demorar. Como estávamos a ver muitas crianças aqui, também não sabemos com quem deixar aquilo que trouxemos. Ao nível de Cabo Delgado, mais de 200 mil pessoas ficaram afetadas e naqueles locais onde não se pode chegar por terra, os apoios irão chegar através de pontes aéreas e utilização de embarcações. Ainda em Cabo Delgado, cerca de 50 famílias já começaram a receber apoios. Na verdade, trata-se de kits compostos por material diverso. Famílias afetadas pelo ciclone Kennedy na cidade de Pemba, que se encontram fora dos centros de acomodação, receberam apoio do gabinete da esposa do governador de Cabo Delgado. Compostos por alimentos, lonas e mantas, os kits foram entregues às vítimas que perderam suas casas nos bairros de Ingonani e Paquitiquete. Estivemos mal e estamos neste momento mal. Se o governo faz sentir de nós, e nós também agradecemos muito bastante do nosso governo para o seu sentimento, para nos ajudem, que nos ajudem e não nos esqueçam. Além de Pemba, segundo a esposa do governador de Cabo Delgado, Naide Paruque, a ajuda humanitária vai chegar aos distritos afetados pelo Kennedy. Nós agora começamos aqui na cidade de Pemba. O nosso objetivo é irmos a todos os bairros, confortar as pessoas que sofreram mais. Nós sabemos que muita gente sofreu, mas tem aquelas que sofreram ainda mais, então são essas pessoas que estamos aí a dar esse conforto e para a semana nós também vamos aos distritos, que é para ir dar esse nosso abraço. Em Pemba, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o ciclone tropical Kennedy afetou cerca de 16 mil pessoas, uma parte das quais continua nos centros de acomodação. O Jornal de Ceia, a esta altura, para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta. Estreia hoje, após este jornal, o programa Pulsar da Nação. Trata-se de uma série de reportagens feitas em todas as províncias do país que retrata a forma como o país lida com os desastres naturais como seca, cheias e ciclones, crise econômica e conflitos militares. O programa reporta ainda esforços de cidadãos em melhorar a vida nas comunidades. A edição começa hoje pela província de Maputo. A nossa reportagem inicia na localidade 25 de setembro, no distrito da Manhissa. Esta dista a 15 km do posto administrativo de Chinavane e fica isolado sempre que chove. Entretanto, os residentes consideram que nos últimos anos a situação melhorou porque passaram, por exemplo, a ter acesso à água potável através da instalação de um furo multiuso que engloba um pequeno sistema de abastecimento de água que permite que ela chegue a algumas residências. Bom, swi fane nkama ya munywani ku nkama ya munywani malaria hinkwaswo swi ri kona sweswi se endla ku malaria ma fambela kule na hina. Só no distrito da Manhissa foram construídas 2 escolas secundárias, a 3 de fevereiro na localidade com o mesmo nome e a Filipe Jacinto Nhusi em Maluana. Os alunos que vão beneficiar destas escolas dizem que vai ser um grande alívio para si e para os seus pais, porque todos os dias percorrem mais de 20 quilômetros para fazer o ensino secundário. Acho que é muito importante, né? Já faz tempo que os nossos pais, os familiares estavam dinheiro, né? De transporte para a escola todos os dias. É muito, não é pouco. 30 meticais os alunos 30 meticais por dia, 60, 30 de ida e de volta, 60 meticais. Muito obrigado pela escola secundária. Agora o desporto. O Ferroviário de Maputo venceu o seu homônimo de Nacala por 2-0 em jogo da segunda jornada do Campeonato Nacional.
Trata-se da primeira vitória dos locomotivas da capital na prova. Os últimos 2 confrontos para o Moçambola no estádio da Machava favoreciam o Ferroviário de Maputo. Diogo foi um dos marcadores nas últimas 2 ocasiões em que o Nacala cá esteve e foi dele o primeiro remate à baliza de Nando para uma defesa a 2 tempos, mas o melhor só mesmo na segunda parte do desafio. Diogo ficou nos balneários, Bruno Caixado em estreia absoluto. O jovem português, no entanto, não durou sequer 5 minutos no campo. O jogador lesionou-se neste lance e saiu em lágrimas. Para o seu lugar foi lançado o avançado Mário, mas o golo veio do meio campo Locomotiva. Nesta combinação, Quito surge para um remate fulminante. A bola vai à trave e depois transpõe por completo a linha de golo. Os jogadores do Ferroviário de Nacala tentaram travar argumentos para a invalidação do que para eles não era golo, mas a decisão de Pereira António era irreversível. Repare que não havia motivos para tanto alarido. Era afinal o começo, Liberty tem este remate, Nando esteve em apuros, mas consegue evitar o segundo do Ferroviário. E depois veio a classe de Camu Camu, o passe de Quito, excelente recepção, a execução ainda muito melhor, 2-0 numa verdadeira obra de arte. O Ferroviário de Daoud Razak alcança a sua primeira vitória, envolvida às 2 jornadas do Moçambola edição 2019. Cá em casa mandamos nós. A vitória dos locomotivas de Maputo agrada aos adeptos e afasta o fantasma da chicotada psicológica. Entre as bancadas nada por destacar, afinal eram ambas verde e branca. Mas nem com isso, o facto de carregarem ambas o nome de Ferroviário aproximava os corações estremecidos pelas vibrações dos lances dentro das 4 linhas. Numa primeira parte sem muito a contar e por isso, sem muito a chorar, o remate de Diogo foi o primeiro sinal de que, cá em casa mandamos nós, ou melhor, o Ferroviário de Maputo, equipa que vinha de uma derrota com a Liga Desportiva de Maputo, tinha algo a dizer no jogo. Tal e qual naquele jogo, os locomotivas da capital jogaram muito no seu meio-campo e quem sofria com essa atitude era Claque Vatachaniseka. Nas bancadas, os poucos adeptos do Ferroviário de Nacala aguardavam a oportunidade certa para explodir, pois sabiam que quem não marca arrisca-se a sofrer. Aos 45 minutos nenhum remate foi nenhuma das balizas. Então praticamente é um espetáculo sem show. Esperamos de vitória. Temos garantia, vamos ganhar. O jogo ainda está aberto. Daoud Razak percebeu que era preciso alegrar os seus adeptos, que já começavam a entoar com menos força o seu hino, e começou a mexer nas suas pedras. Bruno foi lançado e em dia de estreia todos desconfiaram e duvidaram das suas qualidades, afinal substituía um ícone dos locomotivas de Maputo, Diogo. O português até entrou bem, mas saiu em prantos e frustrado com ele e com o facto de ter falhado a oportunidade de escrever a história do jogo com seu nome, Bruno Caixado. Os adeptos nacalenses, muito tímidos e muito atentos, permaneciam calmos, mas agora nem tanto, porque houve uma troca de mimos quando o jogo entrava na sua fase final. E para aquele comportamento, motivos não faltavam. É que, para além de sofrer o golo que deixou muitas dúvidas sobre a sua validade, alguns adeptos eram verbalmente ofendidos por alguns membros dos Vatachaniseka. Quando tudo parecia que se iria acalmar, Quito pôs mais pólvora nos festejos dos locomotivas da capital ao fazer um passe magistral para Camu Camu, que agradeceu de melhor forma com uma cartola a Nando. Um chapéu que vai tapando o sol da cabeça de Daoud Razak, que conseguiu agradar os adeptos locomotivas e assim reduzir a onda de contestação. Nós precisamos dar tempo ao novo técnico de Ferroviário. Neste preciso momento, fica. Eu não gostei porque aquele primeiro jogo não foi legal. Bem que perdemos, mas é assim mesmo. O Ferroviário de Nacala perde os primeiros pontos e o mano mais velho ganha os primeiros. Vitória também no Chiveve, com o Ferroviário da Beira a vencer o Teste África de Chimoio por 2-0.
Com o campo praticamente lotado e o público a puxar pela sua equipa, os Locomotivas da Beira corresponderam desde o início ao empurrão da massa associativa e foram dominando o Test África de Chimoio. Aos 27 minutos, o domínio do Ferroviário da Beira foi justificado nesta jogada, que contou com a ajuda dos defesas contrários. A bola foi parar na pequena área e Maninho circulou a primeira e depois a segunda vez, e os defesas da equipa de Chimoio não conseguiram interceptar o lance, que terminou no fundo da baliza, e o Caldeirão festejou. O Test África acusou o lance do golo e partiu a busca do golo de empate, que não surgiu. Aliás, foi o Ferroviário da Beira que, mesmo em cima do minuto 45, voltou a aumentar a vantagem neste grande golo de Gaio. 2-0 foi o resultado do primeiro tempo. No início da segunda parte, os Fabris de Chimoio estavam transfigurados. A pressão era tão grande que não saíam do último reduto do Ferroviário da Beira, mas o golo não surgia. O Test África continuou a pressionar, mas encontrou sempre uma reação atenta do Ferroviário da Beira, fato que equilibrou a partida até o apito final. As equipas técnicas tinham opiniões diferentes. Esforçámos-nos, o pessoal tentou lutar, mas faltou-nos alguma clarividência quando tivéssemos a posse de bola. E a partir disso o Ferroviário levou algum ascendente, e mesmo assim eram situações que eram completamente controláveis. Criámos algumas situações que, com um bocadinho de calma, podíamos ter feito um golo, mas o adversário também teve situações que criou para poder marcar mais um golo, e por isso mesmo é que posso dizer que é um resultado que o Ferroviário ganha e ganha muito bem. Em algum momento notou-se que o Test África teve um caudal ofensivo, mas estivemos bem defensivamente e não permitimos que o adversário marcasse o gol. Fomos ao intervalo. Na segunda parte, entramos, continuamos a pressionar, e daí onde que houve muitos falhanços de golos. Poderíamos ter saído aqui com uns 5, 6 golos, mas saímos a ganhar por 2-0. Há que dar parabéns à equipa por esse feito. Na próxima quarta-feira, o Ferroviário da Beira recebe o Desportivo de Maputo e o Test África medirá forças com o Têxtil do Punga. Mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 21, 31 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima, 31 também de máxima em Inhambane e 20 de mínima. No centro do país, 32 graus de máxima para Tete e 21 de mínima, Chimoio 26 graus de máxima e 12 de mínima, Beira 30 de máxima e 20 de mínima, 30 também de máxima em Quilimane e 23 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 15, 31 graus de máxima para Pemba e 23 de mínima, Nampula 30 de máxima e 22 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar o mundo. Um avião com 143 pessoas a bordo falhou a aterragem durante uma tempestade na base militar de Jacksonville e acabou caindo nas águas do rio St. John's, na Flórida. Como resultado, 21 pessoas ficaram feridas sem gravidade. O Boeing transportava pessoal civil e militar da base norte-americana de Guantánamo, na Cuba. Outras notícias internacionais. Depois de 1 ano e meio de pausa, a Coreia do Norte retomou os testes com mísseis. Segundo a agência de notícias estatal de Pyongyang, Kim Jong-un supervisionou ensaios de lança-foguetes múltiplos de longo alcance e de armas táticas teleguiadas na direção do mar do Japão. Segundo a agência, o exército serviu para inspecionar as capacidades operacionais e a precisão do disparo. Os testes acontecem numa altura de estagnação do diálogo entre Pyongyang e Washington sobre o processo de desnuclearização, assim que é. O presidente dos Estados Unidos já reagiu aos testes deste sábado. Na conta Twitter, Donald Trump afirmou que Kim Jong-un não vai quebrar os acordos estabelecidos e que não vai fazer nada que possa impedir o desenvolvimento do grande potencial econômico da Coreia do Norte. O Papa Francisco diz haver necessidade de maior atenção ao drama de imigração. O líder da Igreja Católica fez este pronunciamento no primeiro dia de visita à Bulgária.
Papa Francisco continua defensor incansável dos migrantes. Por isso, no primeiro dia de sua visita à Bulgária, país do sudeste da Europa, apelou às autoridades locais para que sejam mais abertas aos migrantes e para que haja mais diálogo com outras comunidades religiosas. A vós que conhecem o drama da imigração, permite-me sugerir que não fechem os olhos, de acordo com as vossas melhores tradições, que não fechem o coração ou as mãos àqueles que batem a vossa porta. O apelo do líder da Igreja Católica foi feito no Palácio Presidencial, em Sofia, devido a duras políticas de imigração adotadas pela Bulgária. O Papa diz ainda que é fácil construir muros, mas é difícil construir pontes. Lembrou também o fim do regime soviético, uma altura em que muitos búlgaros também saíram do país à procura de uma nova vida. Macedónia do Norte é a próxima etapa da viagem do Papa. Lembre-se que o líder católico efetua ainda este ano uma visita a Moçambique, na primeira semana de setembro. E a mesma Macedónia do Norte, que foi hoje a segunda volta das presidenciais depois do empate técnico entre os dois primeiros candidatos nas eleições de 21 de abril. Estas são as primeiras eleições depois da alteração do nome oficial do país. O tema que dominou a campanha, a primeira volta, registrou a taxa mais baixa de participação das presidenciais dos últimos 15 anos. Na primeira volta, o candidato social-democrata do partido no poder conseguiu 42,85% dos votos e a candidata conservadora do principal partido da oposição registrou 42,25%, uma diferença de 4.000 votos, segundo a Comissão Eleitoral. Está tudo visto no jornal. Graças pela atenção dispensada. Não perca dentro de instantes a estreia do Pulsar da Nação. Boa noite.